Olá, queridos! Estamos aqui prontos, esperando você e chegou a nossa hora. Bem-vindos aqui ao Sem Tabus, os amigos que ouvem pela rede de rádio Novo Tempo. Que prazer estar falando a vocês em tantos lugares, nas mais de, acho que são 18 rádios em cadeia agora com a gente. Um abraço a todos os amigos que nos ouvem lá no Espírito Santo, em Minas Gerais, em São Paulo, em Porto Alegre, em Salvador, no Rio de Janeiro. Gente nos ouvindo agora e que também acompanhe aqui a nossa programação pela internet. Nós estamos 24 horas. Toda a nossa programação está disponível para você. E claro, você que agora nos assiste pela telinha da Novo Tempo. Beleza, muito bom ter você aqui com a gente. Hoje nós estamos aqui com a presença de mais uma profissional da área da sexualidade. Ela é sexóloga, é psicóloga e vem nos ajudar a entender hoje a respeito das disfunções sexuais, das dificuldades sexuais de homens e mulheres. Vamos descrever algumas, conceituar algumas, dar algumas orientações e perguntar a ela o que tem jeito, o que pode ser feito, como que pode proceder alguém que se veja numa disfunção sexual. Então, para você, homem e mulher, é agora o tempo de aprendermos juntos com Thalita Castelão, de volta aqui no Sem Tabus. Bem-vinda. Obrigada. Tudo bom? Tudo. Boa noite para você. Obrigada por ter vindo aqui ficar com a gente mais um tempinho, nos ajudando a pensar sobre as questões importantes da vida, como, por exemplo, a sexualidade. E hoje, especificamente, as disfunções sexuais. Fala um pouquinho a respeito das disfunções sexuais. Não sei se você já quer, você vai conceituar de um modo geral e depois separar homens e mulheres. Fique à vontade. A cadeira é sua, o tempo é seu e a gente quer aprender com você. Bom, acho que a primeira coisa que eu queria dizer é que grande parte das pessoas passa por algum tipo de disfunção sexual ou passará. Então, ao contrário do que a gente acha, isso acontece com poucas pessoas, não é verdade. Cerca de 50% das mulheres têm algum tipo de disfunção e 35% dos homens, quer dizer, um número bastante elevado. Sim. E o que a gente entende por disfunção sexual? É alguma coisa que sai fora do intercurso normal da relação sexual. A gente tem na resposta sexual humana basicamente algumas fases, né? A fase de desejo, a fase de excitação, a fase de platô, que é a fase de máxima excitação antes do orgasmo, o orgasmo e a resolução, quando tudo volta mais ou menos ao normal, antes da estimulação sexual. As pessoas podem ter disfunções sexuais em algumas dessas fases. Então, tem gente que tem disfunção na área da excitação, tem gente que tem disfunção na área do orgasmo, e às vezes tem mais de uma coisa junto. Então, quando essa resposta sexual não acontece da forma esperada, né, que ela tenha todo esse intercurso e realmente consiga se chegar ao orgasmo e a uma resolução, então aí a gente diz que está acontecendo uma disfunção. Dá para a gente classificar entre homens e mulheres essas disfunções? Tem algumas que são específicas só para mulheres, por exemplo, né? Tem disfunções que são para ambos, né? Então, por exemplo, dor na relação sexual pode acontecer com homens e com mulheres, falta de desejo ou um desejo excessivo. Dor na relação sexual também para homens? Também para homens. É mais incomum, né? Mas pode acontecer. A falta de orgasmo, então a anorgasmia pode acontecer também com homens e com mulheres. Em geral, essas são as que acometem ambos, né? Agora, a gente tem específicas para homens, né? A disfunção erétil, que é a incapacidade de manter a ereção no tempo, na forma que se gostaria para se ter uma relação sexual. A ejaculação precoce, a ejaculação retrógrada, a ejaculação retardada, enfim. Nas mulheres, aí a gente tem o vaginismo, a frigidez. Antigamente se falava frigidez, né? Mas na verdade é um defeito na excitação, né? A mulher não consegue ter uma excitação para começar a relação sexual. E não sei, acho que específico de mulher seria essa que mais chama a atenção. A anorgasmia, ela é comum nas mulheres? Eu acho que algum profissional aqui já trouxe alguns números que me assustaram assim um pouquinho, de mulheres que dizem que nunca sentiram um orgasmo, nunca, mesmo estando casadas, mesmo tendo uma atividade sexual constante, mas não sentem, simplesmente não sentem. O que eu percebo é que muitas vezes na atividade sexual não são levados em consideração a diferença fisiológica entre homens e mulheres. Então, os homens, eles respondem sexualmente muito mais rápido que as mulheres.
Então, eles precisam de menos tempo para chegar naquele nível de excitação que já predispõe o orgasmo. A mulher, em geral, precisa um pouco mais de tempo para isso. E muitas vezes, embora a mulher se sinta muito excitada, a relação sexual acaba antes que ela possa desfrutar do orgasmo. Mas, às vezes, acontece a anorgasmia também por questões inconscientes, por questões ligadas a uma forma diferente de pensar sobre o sexo. Essa coisa de abrir mão do controle, porque para você ter um orgasmo, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Vai ter que perder esse controle que às vezes algumas mulheres não querem abrir mão, né? Não quer enlouquecer, não quer se mostrar tão entregue àquele homem. Então tem uma série de coisas. Às vezes vão se sentir vulneráveis, né? Se não tem uma relação assim de confiança, e isso às vezes até pode ser inconscientemente usado como uma forma de agredir o outro, né? De falar, olha, não me submeto a você, você não é capaz de me fazer sentir prazer. Tem várias questões aí que a gente precisa investigar. A mente da gente dá umas voltas num mundo que a gente desconhece, né? Você imagina, porque você acaba se punindo também. Você está punindo o outro, mas você se pune também de um prazer. Sim. Mas assim, não quero dizer que todas as mulheres que têm anorgasmia estão ali querendo, né? Daqui a pouco os homens ouvem e aí vai falar, você, né? É verdade. É bom lembrar isso. Há situações, né? Como é que faz para tirar alguém do estado dessa situação? Então, a gente trabalha com várias técnicas, né? De relaxamento, de percepção corporal, que vão ajudar a pessoa a chegar nesse momento em que ela possa realmente usufruir do orgasmo. É difícil a gente descrever assim, porque é toda uma trajetória que é feita, e cada caso é um caso, porque depende da causa dessa anorgasmia, né? Tem mulheres que, por exemplo, têm, em consequência, a anorgasmia, mas ela tem antes uma disfunção de excitação, e às vezes até é hormonal. Então a gente precisa ver também se é uma causa orgânica, se é psicológica. Precisa ser feita uma diferença. O que dizer também da aversão sexual? Gente que tem repulsa pela atividade sexual. Olha, eu não vejo muitas pessoas com esse distúrbio, mas a gente tem na literatura relatado pessoas que realmente sentem, só às vezes de pensar em ter sexo com alguém, elas se sentem mal, né? Tem náuseas, dor de cabeça, e realmente não querem ter qualquer contato sexual. Às vezes até gostam de um parceiro, amam esse parceiro, querem viver juntos, mas não querem ter intimidade sexual. Isso é muito mais raro assim da gente ver. Eu, particularmente, nunca peguei. Não atendeu ninguém ainda com isso. Quanto à disfunção sexual induzida por substâncias, por medicamentos, também é alguma coisa que às vezes passa despercebido, né? Talvez seja das últimas coisas a pensar. Não, deve ser porque ela não gosta de mim, ela não me quer, ela não sei o que e tal. Mas às vezes tem também substâncias envolvidas. É que mais ou menos assim, quando a gente recebe um homem, em geral a gente tem mais preocupação em verificar a questão orgânica. Porque os homens não são tão encanados quanto as mulheres. Geralmente, quando uma mulher tem disfunção, está muito associado a questões psicológicas. E o homem pode estar muito embasado na questão orgânica. Então, por exemplo, diabetes mellitus, né, o uso de substâncias para hipertensão arterial. Então, às vezes, essas medicações comprometem mesmo a ereção, comprometem o desempenho sexual, porque elas mexem, às vezes, com questões vasculares, neurológicas, então aí realmente precisa de um acompanhamento médico. Entendi. A conversa aqui tão boa e aprendendo junto com a Thalita, nossa convidada de hoje, é psicóloga, sexóloga, e eu quero que você saiba que são informações com qualidade, com competência, com responsabilidade para ajudar a você. Por isso que, assim, sempre a preocupação de apresentar a situação, conceituar, dizer, mas olha, cada caso é um caso, cada história é uma história, seria necessário ouvir, não vai tomar também agora de pronto todas essas respostas aqui em pouco tempo, tão rápidas, e aí já fazer o próprio diagnóstico. Um profissional é que deve se fazer isso. Então, vai ao ginecologista, mas a minha ginecologista está tudo bem, mas eu continuo incomodada. Vai no outro médico, muda de médico, vai num psicólogo, procura um sexólogo que se tem aí perto, se não tem. Tem psicólogos que podem ajudar na mesma, né, com a mesma boa vontade, caso você encontre um com quem você tenha uma empatia e que você possa fazer esse trabalho e sair dessa situação. Vamos a algumas outras, e eu já disse que estamos falando hoje sobre algumas disfunções sexuais, algumas dificuldades
dificuldades que podem estar aí acontecendo com você. Já falamos sobre a anorgasmia, por exemplo. A aversão sexual, segundo a Thalita, é alguma coisa que não acontece com tanta frequência. Uma outra disfunção sexual, Thalita, que você queira trazer a conversa agora. Vamos pensar nas mulheres, né? Vamos. Vamos falar do vaginismo. Essa Boa. disfunção sexual, ela afeta geralmente 5 em 100 mulheres. E eu vejo que tem crescido a frequência, né? O vaginismo é o que é? É uma contração involuntária da musculatura da vagina que não permite realmente a penetração. E isso não é a penetração só pelo pênis. Às vezes, num exame ginecológico, nada consegue penetrar ali, nenhum absorvente interno. Então, essas mulheres sofrem muito com essa disfunção. E é um tratamento mais demorado, porque você vai fazer uma dessensibilização dessa musculatura vaginal. Normalmente a gente usa vários dilatadores diferentes para que ela possa realmente fazer exercícios de autoestimulação com a penetração desses moldes, né, que são utilizados, e é um tratamento delicado às vezes. Às vezes o parceiro tem uma impaciência muito grande porque essa mulher não consegue ter relação sexual comigo, então a gente precisa fazer uma coisa combinada para não desgastar essa relação. Isso só é possível ser feito com acompanhamento do profissional. Não é um produto que ela possa comprar e fazer ela mesma, não tem algo que ela possa fazer por ela mesma nessa dessensibilização? Olha, existem, inclusive, vários sites que ensinam a você tratar o vaginismo, o que eu acho, assim, terrível, porque você esclarecer o que é, tudo bem, mas o tratamento realmente sem o acompanhamento profissional é muito complicado, porque tem questões ali que simplesmente o site não vai conseguir trabalhar com você, né? É melhor que nada, mas muitas vezes dificulta. Então, uma das coisas que a gente faz logo de início é, por exemplo, suspender as relações sexuais. Então, um casal que vai fazer um tratamento, essa mulher precisa estar segura de que o marido não vai insistir numa penetração que ela não consegue ter. E isso é muito frequente. Então, os casais vêm, a gente fala para eles, olha, durante um tempo vocês vão ficar sem a penetração, sem tentar a penetração. Mas eles desobedecem, entende? Para algumas disfunções, isso às vezes dá certo. Né? Mas para o vaginismo ele é terrível, é avassalador. Então a gente tem que realmente seguir à risca o procedimento. E assim, você falou que nem sempre, né, o psicólogo vai conseguir trabalhar. Realmente eu acho muito difícil um psicólogo que não tenha uma formação em terapia sexual trabalhar o vaginismo. Às vezes consegue outras disfunções com mais facilidade, mas esse é muito específico. Mas existem médicos que também são terapeutas sexuais, então não precisa ser só o psicólogo. Às vezes você tem médicos que fazem muito bem também essa parte dessa sensibilização. Então, quando você fala assim a respeito do vaginismo, com tanta, trazendo sobre ele um olhar diferenciado, você diz assim, as outras disfunções até que possível, mas vaginismo, porque o que tem de mais carregado no vaginismo? A questão de ser uma contração involuntária. Involuntária. Né? É inconsciente. Não é que a mulher consiga controlar aquilo, simplesmente aquilo acontece. Então, mesmo um médico indo examinar essa mulher, ele não consegue examinar, porque não entra nada ali naquela vagina. É realmente difícil e a mulher não tem esse controle. Mas, por exemplo, se você pega uma disfunção erétil, claro que depende do grau da disfunção erétil. Às vezes você tem uma disfunção erétil que é muito situacional, porque às vezes o casal está tentando fazer sexo num ambiente que não é favorável. E às vezes um psicólogo fala assim, olha, tenta um outro lugar, vai num motel, tenta, né? Resolve, a depender do grau, né, da disfunção. Mas o vaginismo, uma vez instalado, eu acho que é um processo que é bem diferente. E causa tanta amargura, né? Já vi algumas mulheres relatarem de tanto sofrimento. Muito sofrimento. Para essas ela, mulheres pro se sentem realmente diminuídas e tal. E muitas vezes também o vaginismo ele é decorrente de algum trauma, né? Questões de abuso, de estupro, ortodoxia religiosa muito forte. Então, mulheres que nunca se permitiram pensar sobre sexo. Uma vez uma moça falou assim, ela disse assim, tá vendo aquele ali? É meu marido. Aham, meu marido. Então,
a preferência dele é por sexo anal. Uhum. E eu tenho pavor disso. Sim, fui ouvindo. E até que assim, eu desenvolvi alguma coisa assim que eu não estou sabendo lidar, nem como dizer, nem como explicar. Eu primeiro estou criando aversão a ele e eu desconfio que quando ele aceita a prática sexual vaginal, me provoca dores horríveis e eu estou desconfiando que pelo menos a minha médica está acompanhando, ela dizia, e talvez eu esteja já com vaginismo. Teria a ver uma coisa com a outra, com aquela dificuldade com o marido, que tem uma preferência, que ela não é a preferência dela e que tem todo um transtorno? Pode ser esse tipo de trauma assim também? Na verdade, essa preferência do marido está sendo vivenciada por essa mulher como uma violência. Exato. Então, ela está sendo agredida porque para ela é extremamente aversivo. Uhum. E aí, eu fico muito preocupada, Darleide, porque o que eu vejo é realmente essa facilidade da mulher de se submeter a práticas sexuais que às vezes são extremamente indesejadas por ela. Então, quando você realmente se coloca num posicionamento, mas como que eu vou dizer não? Dizendo não. Mas ele vai me deixar e vai me trocar por outra. Pois é, talvez. Sim, para sobreviver. Você precisa experimentar agora, viver. Se você tem um marido que só quer estar com você porque está interessado numa prática sexual específica, ele não está com você. Ele não está com você. Então, a verdade é essa. Uhum. Né? Então, é complicado. Só que, claro, né, mexer com toda essa história conjugal aí, sim, às vezes dá trabalho. Mas também querer ouvir que um profissional, qualquer outra pessoa diga, não, é isso mesmo, você tem que se submeter, aí é esperar demais, porque não tem como dar esse conselho sem levar em consideração o sofrimento que isso vai trazer de volta para você, que é um abuso. É um abuso. A gente fala aqui sobre abuso sexual, violência contra a mulher, violência de modo... Isso é violência. Então, não tem como a gente dar um jeitinho, assim, precisa ser firme. Ué, né? Se é extremamente aversivo para ela aquela prática, se ela não concorda, não é prazerosa, é uma violência. Falta de lubrificação. Algumas mulheres reclamam da falta de lubrificação e talvez não saibam como lidar com alguma coisa tão simples. Sabe que às vezes eu fico pensando, tratar sobre tal tema no Sem Tabus parece ser tão simples, todo mundo já deve saber, mas não é todo mundo que sabe, né? Quando acontece com você, algumas amarras ali talvez te prendam até de resolver as coisas mais básicas. E tem casal sofrendo com uma dificuldade sexual porque tem a vagina está seca, não tem lubrificação. Alguma coisa parece simples de resolver, mas tem que ter atitude para resolver. E a vagina seca vai dar o quê? Dor. Dor. Porque a mulher precisa realmente da lubrificação. Isso é muito comum, assim, quando as mulheres entram no climatério, que aí tem mudanças corporais que realmente reduzem a questão da lubrificação vaginal. Mas também eu vejo que mulheres que começam a atividade sexual, vamos pensar que uma mulher que casou virgem na noite de núpcias. Então, eu falo assim, tem que levar bastante lubrificante. Por quê? Porque tem toda uma tensão, uma ansiedade que está ali associada, que isso provavelmente vai fazer diminuir a lubrificação natural. E tem mulheres que realmente não lubrificam tanto quanto outras. Então, elas precisam fazer uso de um recurso artificial, né? Que seria aí um lubrificante que se compra em qualquer farmácia, supermercado e que vai resolver muito bem as coisas. Vai resolver, olha o que foi dito, resolver, não vai atrapalhar em nada, é só ter sabedoria, né? Sabedoria. Vamos para o intervalo? Voltamos aqui com o Sem Tabus, continuando a nossa conversa com a Thalita Castelão. Até já. Todo mundo esperto, ninguém com sono aí do outro lado, né? Acordadinho aqui com a gente no Sem Tabus. E a gente tem muita pergunta ainda para fazer aqui hoje para a nossa convidada, a psicóloga, sexóloga Thalita Castelão, aqui no programa com a gente hoje. Thalita, vamos continuar aqui a nossa conversa. Nós estamos falando hoje de disfunções sexuais. Tem algumas causas, né? Falamos agora há pouco, uma delas, por exemplo, a falta de lubrificação vaginal. A mulher precisa saber lidar com isso. Vamos a algumas outras causas, eu vou citando e você vai comentando para a gente. Por exemplo, mudanças relacionadas à menopausa. Traz alguma dificuldade sexual. Como administrar? São mudanças generalizadas, né? Então, a mulher tem, tanto na questão sexual, quanto ela fica com maior tendência à depressão, osteoporose, maior irritação. Então, o comportamento da mulher é realmente afetado, né? O seu humor.
E a gente precisa olhar para isso aí com muita calma, porque é um momento de crise mesmo para essa mulher. Agora, hoje em dia, com a reposição hormonal, a gente tem realmente amenizadas essas dificuldades que o climatério possa estar trazendo. E muitas mulheres têm resistência, né, a fazer a reposição. Não são todas que vão necessariamente precisar e por um tempo tão prolongado, mas em geral melhora bastante a vida sexual dessa mulher, né? A vagina fica mais úmida, ela tem uma resposta melhor. E é bem melhor quando se tem essa reposição. Agora, um tema basiquinho, falta de comunicação adequada entre os casais também produz alguma disfunção sexual, não? Sim. Imagine que às vezes você quer dizer alguma coisa que você não fala desse jeito e você fala pela relação sexual. Então, às vezes o seu corpo se nega mesmo àquela relação e eu trabalho muito com as mulheres, olha, fala com a sua boca o que precisa ser dito, não fala com o seu corpo, porque, como você falou, você acaba se punindo, você acaba se modificando e isso não vai resolver. Às vezes as mulheres falam, mas se eu falar isso, meu marido vira um bicho. Vamos ver que bicho que vira, né? Vamos ver que bicho que dá. Então a gente precisa aprender a realmente colocar as coisas. Agora, essa coisa da comunicação é difícil, porque as pessoas acham que comunicar é sair gritando, é sair exigindo, e não é. E muitas vezes as pessoas não sabem falar para resolver, elas querem falar para culpar, para agredir. Então acaba se perdendo de vista a resolução, porque as pessoas querem estar certas. Exatamente, é o mais comum. Amiga, o que dizer das preliminares? Tem gente que tem uma briga na hora das preliminares porque não faz como o outro quer, que tem a ver com essa comunicação. Mas enfim, o jogo das preliminares não pode faltar, né? E assim, eu não diria que em toda relação sexual você vai gastar um grande tempo. Às vezes não. Às vezes o casal quer que a relação aconteça de forma mais rápida, não tem tanto tempo e tal. Mas eles não podem deixar todas as relações serem mecânicas, né? Então, uma outra relação precisa realmente que se gaste tempo com isso, porque isso também cria cola nesse casal, quer dizer, dá envolvimento, aumenta a intimidade, que eles possam, né, tomar um banho juntos, que eles possam se massagear, que eles possam fazer outras coisas que não necessariamente já partir para a relação sexual. E essas coisas comuns do dia a dia, esse toque, esse banho, lá no começo era tão apreciado, né? Depois foi se perdendo. Olha, eu falaria que o beijo, né? O beijo, os casais vão realmente parando de se beijar. É verdade. E o beijo, ele é um dos elementos que é um preditor da afinidade erótica desse casal. Quando você para de gostar do beijo do outro, provavelmente você vai deixar de gostar de outras coisas, né? Então, exercite beijar. O beijo pode curar muitas coisas. É uma terapia sexual gratuita, né? Aprenda a beijar, tente várias formas diferentes, gaste tempo com isso, né? Perceba do que você gosta, do que você não gosta. O olhar, que é uma coisa muito importante, né? Um olhar de desejo para o outro. A gente em outro programa até falou sobre essa questão do corpo estar muito perfeito, da mulher que está às vezes com sobrepeso e tal. Gente, o olhar desejante do outro faz um Photoshop no seu corpo, entendeu? Você fica lindo. Então, o que a gente precisa é ter esse olhar de desejo, né, pelo parceiro. Isso é muito importante. Que vai se perdendo justamente nas coisinhas pequenas da vida, né? Como em outro programa também você disse a respeito, até se olha, mas não se enxerga. Até passou o olho, mas olhar olho no olho é um exercício mais demorado. E eu queria dar um recadinho para as mulheres, porque tem mulheres que elas são chatas, entendeu? Eu também acho. Chata, ela não gosta de nada, não gosta que beije aqui, não gosta que pegue ali, ela não gosta de nada. E essa mulher é muito difícil de agradar, mas acho que ela precisa realmente descobrir como que ela aprecia a relação sexual, quer dizer, o que te faz bem? E às vezes fica muito complicado para esse homem imaginar tudo que essa mulher gosta, ela às vezes não fala, ele pergunta, você deveria saber, mas como que ele vai saber? Exatamente. E aí é muito complicado. E a tal da vergonha? Ai, tem vergonha, apaga a luz, ai, não pode, tira a mão daí, nessa coisa baseada na vergonha. Quebra também todo um clima. Mas
é decorrente do histórico de vida da pessoa, né? Nem todas as mulheres vão, né? Vamos fazer aqui um strip e tá tudo certo, eu tenho muita confiança para isso. Mas pode ir quebrando barreiras, né? Pode ir quebrando. Acho que quanto mais a pessoa se sente confortável com aquele parceiro, ela se sente mais apta a usar, né, formas diferentes. Isso a gente traz assim dessa maneira para dizer assim, se isso está produzindo, se está tudo bem, se está bom para o casal que seja de luz apagadinha, que mesmo envergonhadinho, o marido até acha bonitinho que ela é envergonhadinha, que ela tem mais pudor, ou ele mesmo. Tem homem que também é envergonhadíssimo, né? Pela educação, como foi. Mas se tem um incômodo, está gerando um mal-estar, também vai buscar resolver a situação. Quem sabe acender o abajuzinho, quem sabe, enfim, ir avançando até que seja bom para você e para o outro também, claro, sem nenhuma violência contra você mesmo, né? Respeitando os seus próprios limites para as coisas não ficarem mais difíceis ainda. Estresse ou fadiga, bombando aí, todo mundo estressado, cansado, correndo, o sexo vai para o beleléu. Sexo com qualidade vai para o beleléu, né? Eu acho que é uma das coisas que mais incomodam hoje, né? A vida moderna realmente atrapalhou muito esse tempo de se gastar com sexo. E tanto que às vezes o casal, quando sai de férias, uma semana depois e tal, dá um up, né, na relação sexual. Por quê? Porque eles estão em outro ritmo e aí podem realmente se olhar, se tocar, se curtir, e no corre-corre do dia a dia às vezes fica bem complicado. Ansiedade e depressão como fatores de disfunções sexuais? Isso sempre, né? Geralmente a pessoa deprimida, um dos sintomas é que ela vai perdendo o interesse por sexo. Para o caso dos ansiosos, aí você tem geralmente as disfunções eréteis e tem também os casos de ejaculação precoce, né? Então, afeta muito essa questão da ansiedade aos homens, porque atrapalha diretamente o desempenho sexual. Um homem muito ansioso geralmente vai ter ou a ejaculação precoce ou a disfunção erétil. Como é que se trabalha uma ejaculação, os que sofrem com ejaculação precoce? Então, a gente tem que fazer vários exercícios, né, que são realmente direcionados de autoestimulação, de controle ejaculatório. São muito específicos esses exercícios. Às vezes posições onde a parceira vai ajudar também nesse trâmite. E vamos conversar para ver se esse homem realmente ele é ansioso, porque ele tem um traço ansioso generalizado, ou se ele está ansioso com alguma coisa que está acontecendo na vida dele naquele momento. Ô, Thalita, você falou que a depressão tem a ver com a falta da libido, enfim, como um dos fatores das disfunções sexuais, mas também há pessoas que por conta da depressão apresentam a disfunção, porque em primeiro plano, assim, a depressão pode produzir a disfunção, mas o contrário também é verdadeiro. Que é o que estávamos colocando. Até porque a medicação, né, para a depressão, ela já interfere na libido. Então, muitas medicações, elas, principalmente para os homens, elas são bem complicadas. Você precisa, às vezes, ficar trocando. Então, eu, quando trabalho com disfunção erétil, estou ali sempre em contato com o psiquiatra, né? O que ele está tomando? Olha, deu um resultado muito positivo. Porque tem muitos homens que gostam muito de sexo e que ficam mais deprimidos, mesmo com a medicação melhorando o humor, mas quando ele se vê não funcionando na cama, que foi uma disfunção decorrente da medicação, aí é bem complicado para ele. Aí tem que trocar, vamos ver como é que fica, se melhora. Aí já tem a depressão, aí a autoestima cai junto, mais ainda em função puxa, agora eu sou impotente sexualmente, né? É bem complicado. Tem um marido que cobra da esposa, mas também tem esposa que cobra do marido, aí piora ainda mais a situação. Eu acho que tem algumas mulheres que destroem os homens. Então, tem casos de homens que as mulheres, com uma palavra, com uma atitude, ela realmente joga esse homem no chão. Porque mexer com eu vou usar um termo aqui, a macheza, né? É muito complicado para um homem, né? Os homens foram muito educados a realmente se portar como infalíveis. E a falha na ereção é uma das coisas que mais destrói a autoestima, a autoconfiança desse homem. E até motivo de piadinha entre amigos, se sabe, imagina que vergonha. Às vezes tem histórias assim que a gente não acredita, sabe? De alguém que teve um relacionamento no trabalho e aí naquela corporação a mulher saiu com o cara, teve um episódio de
falha de ereção e aí espalha para todo mundo, daqui a pouco todo mundo na empresa está sabendo. É terrível. É melhor ele pedir demissão, né? Porque, aliás, ele vai pedir demissão de tanta vergonha. Quando complicado. é alguma coisa que basicamente é normal acontecer uma vez ou outra, e isso não seria disfunção. Pode ser uma disfunção momentânea. Ah, tá. Para aquele momento, mas não que seja alguma coisa diagnosticada como... se é muito crônica, não. Aí é diferente. Agora, tem também mulheres, viu, Darleide, que elas gostam... Você está só na mulherada hoje, olha, chamando atenção. Eu também acho que nós mulheres precisamos ter muito juízo. Eu acho que às vezes a gente cobra muito dos homens. Mas depois de dar uma passadinha aí pelos meninos, para dar umas dicas para vocês. Então, o que eu ia falar é que tem mulheres que gostam de manter a disfunção do marido. Elas têm ganhos às vezes. E alguns tipos de disfunção sexual, elas se casam muito bem. Vou dar um exemplo. Uma mulher vagínica com um homem que tem disfunção erétil está perfeito. Ela não quer ser penetrada, ele não consegue penetrar. Casamento dura, que é uma beleza. Entendeu? Então, às vezes, por exemplo, uma mulher que tem anorgasmia e um homem que tem uma ejaculação retardada. Às vezes é muito bom, porque ele não consegue ejacular logo, ela leva mais tempo sendo estimulada e facilita ela ter o orgasmo. Então, é muito variado, porque às vezes a disfunção se combina. E tem uns casamentos, assim, tem umas relações que são, às vezes, muito disfuncionais, mas as pessoas gostam de manter. Tem um ganho secundário ali, às vezes até o de se queixar, e as pessoas, às vezes, precisam fazer a terapia para até aprender a se separar. Então, em termos de casal, a gente vê de tudo acontecendo, né? Uma mulher que, por exemplo, tem um marido que ele sempre foi muito garanhão, quando aparece um episódio de disfunção erétil, ela fica feliz da vida. Porque ela acha que assim, olha, não vai me trair porque não consegue, então é melhor ele assim porque eu tenho a fidelidade. Eu aceito assim, estou feliz da vida com a desgraça do outro, que também é a sua, né? É bem complicado, vai entender, né? Olha, eu falo assim, mas eu adoro que você dê esses recados para as mulheres, sim, falando para a gente, sim. A gente precisa ter algumas noções do que a gente faz. É mãe, é dona de casa, trabalha fora, toda essa dinâmica da mulher, às vezes faz ela mesma perder o controle, perder a noção do que ela faz, por exemplo, da crítica. Tem mulheres que são muito mordazes na crítica, na frente de outras pessoas, destruindo esse homem, como você diz agora há pouco. Então, é alguma coisa que a gente precisa aprender. Outro dia, uma amiga estava assim, muito chateada com isso. Maria da Penha, a lei Maria da Penha, né? Porque ia defender a mulher, ele existe, mas ela fala assim, mas que tem muita mulher batendo nos homens e eles nem se defendem, tem isso também, né? Amigos, deixa eu dizer para quem ainda não sabe, para quem já sabe, tudo bem, para quem já pediu, tudo bem, a revista Família Feliz está aqui para você, ó. É só ir lá no nosso site e pedir a revista para você, nós vamos mandar, tá bom? É um trabalho, um carinho nosso aqui, um cuidado nosso com a sua família, Família Feliz, de presente, no nosso site, novotempo.com/sem tabus. Clica no banner e vai estar disponível para você o formulário, preenche, manda para a gente, vai receber em casa aí de presente, repito, nada de graça. Não fique pensando em vai mandar um boleto, vai chegar um pedido de ajuda, tem nada disso, é de verdade. Hoje em dia é tão difícil dizer porque está dando alguma coisa para alguém se inspirar em troca, né? Mas acredite, a proposta aqui da Novo Tempo, a nossa proposta como um todo, é abençoar a sua vida. Este é o nosso interesse, abençoar a sua vida, levar esperança, falar da verdade, falar com verdade, sem nada escondendo, sem nada querendo em troca, a não ser que você tenha bom entendimento, bom conhecimento, boa formação a respeito de um tema tão peculiar como especificamente este aqui, família, sexualidade, relacionamento, bem-estar, saúde e que isso aconteça aí na sua vida. E se a gente puder colaborar, então aceite a nossa colaboração. Thalita, finalizando aqui o nosso programa, nós falamos de um modo geral de algumas das principais disfunções sexuais. Agora, chegando ao final, eu te agradeço e te peço que dê algum recado muito específico, se o queira, para quem está em casa. Nós não terminamos o programa ainda, então tá, só por este bloco a gente dá a volta, tem mais conversa aqui. O que você diz para as meninas e para os meninos? Olha, eu acho que assim, sempre a busca de ajuda terapêutica, né? O primeiro passo, porque você ficar sofrendo sem ajuda é muito pior. Claro. Então, você pode realmente buscar ajuda, consulte um terapeuta sexual. Às vezes, sabe, tem ginecologistas que eles são ótimos, que eles conseguem realmente ajudar aquela mulher e tal. O homem, muitas vezes, é mais difícil de buscar ajuda, né? Eles são mais resistentes já para ir a médico, ainda mais para falar da relação sexual. Eu tenho pacientes, por exemplo, com disfunção erétil, que eles falam, prefiro me tratar como uma mulher
porque às vezes com um homem eu me sinto diminuído, né? Não quero falar que eu não consigo ter uma ereção com um outro homem. Então, isso vai variar. Então, perceba o que é melhor, o que se enquadra melhor para você, mas não deixe de buscar ajuda. Então tá, achei que o programa já estava acabando, nem acabou, que bom, tem mais tempo. Deixa eu só mostrar aqui para você, por exemplo, um pouco do conteúdo que tem na revista Família Feliz, que eu falei agora há pouco. Tem a temática sexualidade, como eu te disse. Olha aqui, ó, a relação sexual no casamento. Esse conteúdo todo aqui para você receber aí em casa. Rapidinho, já voltamos aqui para a gente continuar juntinho no Sem Tabus. Até já! Voltamos à última parte agora sim do nosso programa e eu fico feliz demais porque esse nosso momento aqui é bem aproveitado, a gente vai aprendendo, fazendo perguntas e eu gosto quando você manda perguntas também aqui pra gente. Isso movimenta o programa, isso dá conteúdo, gera conteúdo e possibilidades de irmos buscar profissionais para responder aquilo que é interessante para você. Falamos até agora nos últimos 2 blocos a respeito de algumas das disfunções sexuais, o tempo inteiro dizendo para você que tem jeito, vai buscar ajuda, dá para ser diferente, depende de você. Agora nós vamos falar um pouquinho daquilo que a gente chama de parafilias. Algumas, eu vou chamar de disfunção a partir do pensamento a respeito do sexo, quando, por exemplo, você só consegue alcançar o prazer de uma maneira. Tem gente que adora ficar assim olhando pelo buraquinho da fechadura, mas quando é para ele fazer sexo, tem extrema dificuldade. Conceitua, explica e traz à tona esse assunto. Eu acho que isso que você falou é bem por aí, né? Para ser uma parafilia, precisa ser a única forma, a forma exclusiva como a pessoa tem satisfação sexual. Porque, veja, hábitos sexuais as pessoas têm variados, né? Às vezes elas têm uma prática que pode beirar uma parafilia, mas não necessariamente, até porque aquilo às vezes faz parte do jogo erótico, enfim. Né? Tem homens e mulheres que gostam às vezes de ver o parceiro. Não vou chamar isso de um voyeur necessariamente, mas às vezes na prática sexual tem traços de voyeurismo ali. Né? Agora, quando essa é a única forma de você sentir prazer, é que complica. Até porque normalmente nesses casos é você sentir prazer sem que a outra pessoa tenha permitido, né? No caso de um voyeur, um exibicionista, um froteirista, que a gente tem visto muito isso, né, no jornal. Ultimamente se fala muito desses homens que nos ônibus, nos trens, no metrô, andam encostando nas mulheres, né? Uma coisa também interessante é que a maioria das pessoas que têm parafilia são homens. Assim, é difícil você ver uma mulher com alguma parafilia. Olha só. E as mais às vezes você vê mulher um pouco masoquista e tal, isso você vê. Mas, em geral, assim, de exibicionista e tal, geralmente são realmente práticas masculinas. E algumas mais graves, né? Que se você for falar, por exemplo, de pedofilia, aí é bem mais complicado, porque realmente vira um crime muito grave. O abusador. Nem todo pedófilo, ele é abusador. Isso também é interessante. Porque, às vezes, o pedófilo, ele sofre de ser alguém que tem atração por criança. Mas, às vezes, pelas regras morais que ele tem, ele nunca vai abusar. Então, às vezes, você vai tratar o pedófilo que sofre disso e que vai ter que lidar com esse desejo sem quebrar as regras, né? Mas tem, às vezes, aquele que, além de pedófilo, é abusador. Você já atendeu algum pedófilo? Não, nunca atendi pedófilo. Parece que tem uma... que eles não vão, né? Não vão buscar ajuda, não vão. Claro. Eu conheço uma amiga que atendeu um pedófilo, um caso assim... longo, foi super bem sucedido, mas assim, é difícil. Em geral, as parafilias, as pessoas não procuram ajuda. Às vezes a gente pega na relação sexual do casal. Então, às vezes em um casal, isso já aconteceu, de pegar casal que ele queria sempre que a relação sexual acontecesse. Em dias determinados, a mulher tinha que vestir a lingerie, então naquela semana ele comprava, a lingerie tinha que ser daquele jeito, ela tinha que se posicionar dessa ou daquela forma para ele visualizar, só que aquilo trazia muito sofrimento para a mulher. Então, às vezes você pega esses traços assim, ou coisas até mais graves, que eu já vi quando a gente, né, no mestrado em sexologia, que a gente trabalhava casos até ligados à questão da necrofilia, né?
Então, um camarada que tinha... Que loucura. Ele tinha comprado um caixão e ele tinha fantasias, então só queria ter a relação sexual no caixão, mas imagina, a mulher, ele tinha fantasias assim muito loucas. Lógico que a mulher estava cheia de disfunção sexual, óbvio, né? Não funcionava nada, mas enfim, aí são casos mais pontuais, assim. Mas beirando uma loucura, né? Chega a ser uma espécie de loucura. É bem inadequado, né? E isso interessante, Darleide, que assim, em geral as parafilias, elas têm sua causa na vida, assim, no desenvolvimento psicológico infantil. Então, em algum momento na história, na trajetória daquela pessoa, ela vivenciou algum trauma, alguma coisa que a levou para essa prática. Por exemplo, uma criança que é extremamente exposta a questões sexuais, né? Às vezes a filmes eróticos, há uma relação sexual que às vezes tem crianças que convivem ali no mesmo quarto do casal, quer dizer, tem pais que levam os filhos para bordéis ainda com 5, 4 anos de idade. Então, são histórias que geralmente quando você investiga tem isso aí por trás. E a coisa do quebrar a regra, né? Vamos pensar aqui no voyeur. Ele acha legal quebrar a regra, né? Dar espiadinha sem que o outro veja que ele está vendo. É bem por aí. O exibicionista, né, que choca as pessoas. Então, às vezes ele vai tá num transporte público, num ambiente público e, né, de repente, né, mostra a genitália, tira a roupa, abre um casaco. Ele tem um barato aí para ele, de quebrar a regra. De vez em quando eu penso que numa modinha que está aí valendo de pessoas que exibem as suas práticas sexuais nas redes sociais e publicam os seus momentos íntimos, eu fico pensando se não é já uma nova modalidade do exibicionismo. Eu já fico pensando que não é já um jeito diferente de fazer o que até então essa parafilia determina. Seria por aí, né? E essa coisa das redes sociais, isso mexeu muito com a cabeça das pessoas, né? As pessoas não postam, geralmente, um momento de depressão. Elas, geralmente, né, é aquele melhor momento, é aquela melhor foto e tal, e que nem sempre corresponde à verdade. Às vezes você está sozinho, aí quando você está com alguém, e aí você acha que aquilo é o seu mundo real, e não é. E a pessoa se deparar com essa verdade, de que, na verdade, a vida dela não é tão cheia de amigos assim, não é tão cheia de amores, é complicado. Aí do outro né? lado tem uma pessoa mais desligada, que está ali só vendo aquilo, chegando e curtindo, diz assim, ela tem tantos amigos e eu não, ela é tão feliz, olha, ela está sempre bonita, como é que você sabe? Ela sempre posta no Facebook, eu sempre vejo. E se fez uma pesquisa realmente sobre uma das causas ligadas à questão de depressão. E uma das causas que frustra muito as pessoas é ligada realmente ao Facebook, quer dizer, as pessoas não serem curtidas. É ridículo a gente pensar isso, né? Mas tem uma geração aí que está afetada por isso. Que coisa. Amiga, agora há pouco você disse a respeito da exposição de crianças e jovens, enfim, a situações ligadas ao sexo, à prática sexual, inadequadamente, porque não é tempo, não é a hora, não é a fase, e isso vai trazer problemas futuramente. Tem a ver também, mesmo que seja inocentemente, mesmo que seja apenas por uma ignorância, não sabe que tem alguma coisa a ver, deveria também ser um motivo de os pais evitarem ter filhos dormindo no quarto, mesmo ainda bebê ou enfim... Eu sou totalmente contra realmente criança no quarto dos pais, né? Acho que qualquer psicólogo, por tudo que a gente conhece, das questões ligadas mesmo à individuação dessa criança, a questão da insegurança. O que eu percebo é que geralmente os pais que dizem, não, ele não consegue dormir no quarto dele, geralmente não é verdade. São os pais que não conseguem dormir sem a criança no quarto. Né? Então, às vezes a criança é um anticoncepcional, entendeu? Para aquela relação que já não estava muito bem, eles não querem ter contato e às vezes o filho ali no quarto vai realmente impedir que essa mulher tenha que ter a relação, tenha que ter a intimidade que às vezes não faz mais sentido. Mas os danos emocionais para a criança são muito grandes.
existe. A tal da hipersexualização, a tal da erotização infantil, essa coisa que a gente vê se manifestando, talvez não tenhamos ainda os resultados disso tudo, porque nós estamos envolvidos nisso agora. Mas quando a gente fala disso, aí causa um certo assim, o que está acontecendo, é verdade. E aí, mas às vezes é uma coisa tão simples, dentro de casa, um filho não dormir no quarto não é adequado, não é bom para a saúde emocional, para a saúde, para o desenvolvimento dessa criança, às vezes passa batido. É porque a primeira coisa, assim, uma criança que não consegue se afastar, né, o tempo todo está ali ligada e tal, ela já é uma criança que vai ser mais insegura. Ela precisa aprender que ela vai, os pais estão ali disponíveis, mas que ela tem o espaço dela, que ela... Essa coisa da invasão que às vezes os pais têm também, né? Você às vezes vai entrar no quarto do seu filho, você invade o quarto do filho, você vasculha as coisas do filho. Isso é muito complicado. Então, né, eu vou entrar no quarto do meu filho, ele tem 5 anos, mas se a porta está fechada, eu posso entrar? Às vezes ele fala 1 minutinho. Mas você tem que trabalhar que aquela é uma pessoa, que ela também tem a sua individualidade e precisa eventualmente ser respeitada. Claro que, né, se guarda a proporção aí da idade e tal. E Thalita, qual o seu olhar com relação à erotização, como eu citei agora há pouco, tão precoce, isso que a gente enxerga no dia a dia, no cotidiano? O que você diz a respeito dos malefícios que isso possa trazer, então, continuando essa tua fala? Eu acho que isso é recente, mas não é tão recente. Porque se você prestar atenção, pega os programas infantis aí dos anos 80. Como se vestiam essas apresentadoras e tal. Era muito sensual. É mesmo. E as crianças foram seguindo essa pegada, né? Hoje é difícil você encontrar roupa de criança. São geralmente roupas de adultos pequenas, né? Então, a criança tem muito menos tempo de vivenciar a infância. Tudo é muito... Hoje você vê, as mães levam as filhas, né, no salão de beleza e elas, assim, às vezes tem 2, 3 aninhos, já estão com as unhas pintadas, já estão maquiadas. Eu acho muito precoce mesmo, né? Essa coisa de você inserir a criança numa vida que não é a da criança, é a vida do Qual pode ser o adulto. resultado disso? Como você falou, né, uma super erotização, a infância não vivenciada, ela traz realmente a falta de alguns elementos que tem a ver com a questão da fantasia, das elaborações, que às vezes é na vida infantil, com as histórias infantis, que ela vai sedimentar algumas coisas que vão dar segurança, que vão dar um apego seguro para essa criança e que vão interferir ali na forma como ela vai lidar na vida adulta. Até a questão do brinquedo, né? Que hoje você vê as Barbies e etc e tal, é tudo uma vida de adulto na vida infantil. E até a descartabilidade desses brinquedos. O brinquedo, ele é o primeiro objeto de amor para a criança e ele reflete o que vai ser nas relações futuras. Então, aquela criança que tem a boneca que quebrou hoje, de manhã, e à tarde o pai já traz outra, ela está ensinando também que as coisas são descartáveis, os amores são descartáveis. Isso é muito grave para uma relação futura. É isto, né? Quem diria que um simples brinquedo, no cotidiano você não percebe, mas a simples troca de um brinquedo pode produzir sofrimento humano mais tarde, aos poucos. Essa exposição é preocupante, ela é doentia demais. Não é possível que nossos filhos estejam tão expostos a algumas músicas que a gente ouve e diz assim, gente, desliga tudo, guarda as crianças, põe dentro de uma caixa, ela não pode ouvir uma coisa dessa, porque ela não vai ter discernimento para compreender o que está acontecendo. E ela vai às vezes reproduzindo, né? Não só a música, como os gestos ligados. Sim. Você vê crianças, às vezes, com realmente 5, 6, 7 anos, às vezes meninas dançando, são muito sensuais. E a prática sexual cada vez mais precoce. Né? Os meninos, as meninas, quando eu digo menino e menina, é de idade mesmo, 12 anos, 13 anos. E o que me preocupa é sem realmente se entender o que é o sexo. Simplesmente fazendo porque todo mundo faz, porque às vezes não teve nem a opção, né? É a forma como a pessoa se colocou no mundo e como vão usar dessa pessoa. Há alguns dias, alguém entrou em contato aqui pedindo ajuda, porque ele gosta muito, ele meio que ficou aficionado assim, por corpos de mulher e esse corpo precisa ser muito bonito.
e a esposa dele não é tão bonita. E então ele trouxe um caso assim pedindo muito. Isso seria um tipo de parafilia também? O corpo e o plano dele era deixar aquela esposa e um dia, quem sabe, ter uma mulher bonita e que mais? Que fosse tão competente, tão querida, tão especial quanto a mulher dele é, mas ela não é bonita. Então, sinto muito, não vai dar para mim, não aguento mais. Está produzindo nele uma angústia, um desespero, porque ele olha para a esposa, vou ter que deixá-la, mas você não é bonita. É uma espécie de parafilia? Olha, a gente não tem isso descrito, né, como um tipo de parafilia, mas eu diria que é um dos problemas que a gente tem na atualidade, porque a gente tem toda uma geração de mulheres que não são mulheres para conviver, são mulheres para olhar. Então, uma mulher que é para olhar é aquela mulher que realmente tem um corpo perfeito, que é super bombada, etc, etc e tal. E, via de regra, essas mulheres não são as que vão saber apreciar, sabe? Uma música, um bom papo, uma conversa. Então, às vezes ele vai se satisfazer e às vezes até inibe muito a questão masculina, porque essa mulher é areia demais para o meu caminhãozinho, né? Então, é um problema que a gente vive hoje, que é a coisa da imagem, né? Imagem é tudo. Pois é. Oh, fazendo diferença, não fique pensando que nós estamos aqui dizendo que só a mulher feinha que é legal. Não, a mulher feinha que é inteligente, a mulher feinha que é para casar. Nada disso, não é isso. Mas lembre-se que eu coloquei um caso a respeito de alguém que ficou, ele fica enlouquecido por um corpo de mulher bonita, ao ponto de ele fazer comparação com uma esposa que ele tem, com quem ele já está há tanto tempo, com quem tem construído um patrimônio, uma história, mas ele adoeceu emocionalmente, adoeceu psiquicamente com um objeto que possivelmente seja até inalcançável. Mas isso é muito comum, sabe, Darleide? Assim, os homens fazerem comparações, os homens olharem, etc e tal. E às vezes vira um hábito que eles não se apercebem que podem realmente trazer danos, porque você está, na verdade, dividindo essa energia erótica com uma outra pessoa que não é a pessoa com quem você vai vivenciar, né? E às vezes uma simples disciplina te traz de volta, às vezes, encantos que estavam ali encobertos, né, naquela relação. Essa coisa de você ter atração por uma outra pessoa, isso, essa semana eu disse, né, uma paciente, ela falando assim, olha, mas como que pode, eu não consigo, toda vez que eu às vezes me dedico a uma pessoa, mas aí já vem outra que me encanta, ela é solteira. Eu falei assim, mas você vai ter 90 anos, isso vai acontecer com você, né? Porque não é o fato de você se casar que vai fazer você parar de ser atraído por alguém. Isso não está no seu controle. Você vai estar casado, você vai sair ali na esquina, vai ver alguém que te encanta, chamou a sua atenção, às vezes está no aeroporto, está na rua, no shopping e tal. Agora, é o que você faz com isso que vai determinar a sua vida. Quer dizer, você vai dar vazão para isso? Você vai perseguir essa história? Às vezes pode ser uma história muito fugaz. Exatamente. Então, mas você vai ter que lidar com isso, né? Nem tudo que você deseja, você vai poder ter. É verdade. Mas eu desejei ter você aqui comigo no Sem Tabus, deu certo, foi muito produtivo, muito especial e eu te agradeço por isso. Que bom. Deus te abençoe. Obrigada. Você aí de casa também, Deus te abençoe. Encontro marcado para a semana que vem, não vai faltar, tá? Vou estar aqui te esperando com mais um convidado, com mais um tema, para a gente conversar sobre isso, pensar sobre isso. Agora, fica tranquilo, se é o teu momento de dormir, vai dormir. Fica bem aí, bem aconchegado, bem acolhido, bem amado e ame muito também. Um beijo, até semana que vem.